Então ele fiquei muitos anos entregando protestos de bicicleta, atendendo o balcão, fazendo autenticação, reconhecimento de firma. Foi aí que eu fui me apaixonando pelo direito e decidi, com 17 anos, optar pela faculdade de Direito. Então o cartório me levou para o direito, não foi o direito que me levou para o cartório. E como a gente tem esse convênio ali com o hospital, a gente faz o registro da maternidade para facilitar ali a vida do pai e da mãe. A criança já sai com o registro pronto. O próprio hospital, a própria direção do hospital gosta muito disso, ficam bem mais tranquilos quanto a isso, porque a criança já saindo com o registro, já sai um brasileirinho pronto aí para sua caminhada. E depois veio o computador. Veio o computador facilitando mais ainda, dando mais dinamismo às escrituras, a soltar os documentos com mais agilidades, bem mais agilidade. E mais para frente ainda veio a internet. Com a internet, com a integração dos cartórios, digitalização, CRC, que deu um dinamismo incrível. E curiosamente, tinha dois meninos ali, aproximadamente 8, 10 anos, que chegam, a maioria das crianças fica olhando a máquina de escrever, dá uma volta, olha e fica olhando. Aí um perto do outro ficou assim indagando, o que será que é isso? O que é isso? Que aparelho é esse? E aí foi interessante que um dos meninos respondeu pro outro amigo, esse aqui é uma impressora à moda antiga. Se for para mim ser lembrado por alguém, pelas pessoas, eu quero ser lembrado como uma pessoa que servia, que prestava um serviço de qualidade. Eu gostaria muito de ser lembrado assim, aquela pessoa que está sempre ali à disposição do usuário. E o meu nome é Maurício Crespi, eu sou oficial de registro civil aqui em Mirandópolis desde outubro de 2007. Oficial titular, aprovado em concurso público, e eu nasci dia 14 de agosto de 1973, aqui mesmo em Mirandópolis. Porém, eu sou criado em Guararapes, que é uma cidade aqui ao lado, a 65 quilômetros, mais ou menos. É interessante a minha trajetória no cartório, porque meus pais se casaram em Mirandópolis, eu nasci em Mirandópolis, só que 3 anos depois, nós mudamos para Guararapes, e lá eu fui criado, casei lá, meus filhos nasceram lá. Porém, aprovado no concurso de 2006, 2007, nós acabamos vindo para minha cidade natal, cidade onde os meus pais começaram a trajetória matrimonial deles. E isso que acho muito encantador, eu estar no cartório justamente onde a minha família iniciou. Lá na infância em Guararapes, a gente teve uma infância tranquila, de muitos amigos, sempre moramos ali perto das escolas, uma cidade mais ou menos do porte de Mirandópolis, na base de 28 a 30 mil habitantes, e a gente teve uma vida tranquila, bem tranquila mesmo, no dia a dia, sempre atuando como profissional fora dos cartórios, pois entramos na atividade com 16 anos de idade, já menino ainda, num tabelionato de protesto na cidade de Guararapes. Lá iniciamos a atividade sendo auxiliar, entregávamos protestos de bicicleta. Guararapes é uma cidade muito interessante, que ela é bem plana, e se entregava protestos naquela época de bicicleta. Então fiquei muitos anos entregando protestos de bicicleta, atendendo o balcão, fazendo autenticação, reconhecimento de firma. Foi aí que eu fui me apaixonando pelo direito e decidi, com 17 anos, optar pela faculdade de Direito. Então o cartório me levou para o direito, não foi o direito que me levou para o cartório. E eu estava até pode dizer assim, meio perdido. O que eu faço, Onde eu vou atuar, onde eu vou trabalhar? Mas quando eu iniciei na atividade, aos 16 anos, eu acabei optando pela área de Direito e fortalecendo dentro do cartório, aprendendo, estudando bastante. Iniciei a atividade no cartório com essa idade que eu falei, aos 16 anos, por conta que o meu vizinho, que também trabalhava no cartório, era escrevente lá, ele me convidou para assumir o cargo de auxiliar, que o rapaz havia saído do cartório. Ele abandonou o trabalho, foi seguir outras áreas. Ele falou assim, você não quer vir trabalhar com a gente? Eu sempre tive um pouquinho de interesse em trabalhar no cartório. Eu já trabalhava em escritório despachante. E com isso, rapidamente eu me adaptei ao cartório, bem fácil mesmo.
e um ambiente bem gostoso, e iniciamos ali a nossa atividade. Então iniciamos o trabalho lá, nós começamos a trabalhar lá no cartório de tabelião de notas e protestos, como eu falei. Não estava ainda na área do registro civil, né? Mais para frente, em 94, eu fui elevado a escrevente e substituto. Com a mudança da lei 8935, não precisava mais de fazer aquela provinha junto ao juiz. Tinha uma provinha que tinha que fazer junto ao juiz corregedor permanente da comarca. E acabou ali abolindo essa prova. Ficou na faculdade do tabelião ou do oficial de registro contratar o funcionário, fosse como escrevente, fosse como auxiliar, diretamente sem a provinha. Ficava toda na responsabilidade do oficial. Então fui levado a escrevente, meu antigo tabelião aposentou, então ficou eu e o oficial maior no cartório, só nós dois, e ele precisava de alguém para começar a fazer as escrituras. Eu já fazia, sempre com a supervisão dos escreventes mais antigos, né? E iniciei ali como escrevente e substituto do tabelião. Fiquei ali por 12 anos trabalhando como substituto do tabelião na cidade de Guararapes mesmo. Houve em 2006 a troca do tabelião, que o meu antigo oficial maior era designado, mas o tabelião continuou comigo como substituto, né? Nós estabelecemos uma amizade bacana e um profissionalismo bem afinizado, e foi assim, e continuamos trabalhando como substituto. Ele era do registro civil, esse meu tabelião, meu amigo Altair, ele era do registro civil e ele me ajudou muito nessa despertar pelo registro civil. Vamos estudar junto. E fomos ali, montamos uma equipe de estudo, eu, ele, mais um outro escrevente amigo, e todos nós logramos êxito e passamos os concursos que vieram. Eu passei no quarto, que foi quando eu assumi aqui, dia 1º de outubro de 2007. Num primeiro momento, o antigo designado também era designado numa cidade aqui ao lado, e ele optou em continuar trabalhando lá, como designado. Então iniciou eu e minha esposa, começamos a trabalhar juntos aqui no cartório. Como a minha família é daqui, não tive assim tanta dificuldade de afinizar, estava meio que sentindo em casa. Costumava passar minhas infâncias até aqui, nas férias aqui em Mirandópolis. Então tinha essa facilidade de termos os parentes aqui próximos, e como eu já tinha essa experiência de 18 anos como auxiliar de escrevente e substituto, tranquilamente a gente foi se adaptando ao ambiente, né? Inicialmente eu procurei me apresentar na prefeitura, na OAB, né? Inicialmente, claro, foi no fórum junto ao corregedor permanente, aos contadores, se apresentando como novo oficial da cidade, né? Uma opção de atendimento, precisando dos nossos serviços de registro civil, bem como nos serviços de autenticação e firma que a gente pode fazer e procuração. E foi rapidamente, a gente fez boas amizades aqui em Mirandópolis. Tanto é que nós tivemos êxito em mais 2 concursos, mas como não compensava financeiramente, profissionalmente, a gente optou em ficar em Mirandópolis, e agora a gente já está tranquila, vai ficar por aqui mesmo até aposentar. A cidade em si, ela é muito boa para o registro civil, por conta que nós temos um hospital estadual muito bom aqui. Acaba as cidades vizinhas, todas as mulheres, né, as mães, futuras mamães, terem os filhos aqui no nosso cartório, no nosso município. E como a gente tem esse convênio ali com o hospital, a gente faz o registro na maternidade para facilitar ali a vida do pai e da mãe. A criança já sai com o registro pronto. O próprio hospital, a própria direção do hospital gosta muito disso, que ficam bem mais tranquilos quanto a isso, porque a criança já saindo com o registro, já sai um brasileirinho pronto aí para sua caminhada. Então nessa parte foi muito boa para a gente, o registro civil aqui, foi muito boa mesmo. E quanto ao comércio assim, em geral, as pessoas, não tem muito empresas aqui em Mirandópolis, é uma cidade de funcionário público, mas dá para a gente se adaptar, foi facilmente adaptável assim com as pessoas, né? O pouco comércio que tem aqui em termos de comércios de varejo, né? Tem pouco, mas a gente se adaptou bem aqui à cidade, foi bem tranquila, graças a Deus. É um ambiente muito agradável, uma cidade bem acolhedora, a gente tem muitos bons amigos aqui, graças a Deus, e o pessoal realmente ficou bem satisfeito com a nossa vinda para cá.
A Noreg, a gente tem menos contato do que a ARPEN, né? O registro civil é muito ligado mesmo na ARPEN, mas a gente sempre acompanha os cursos, quando tem curso na região, seja promovido pela Noreg, ou pelo colégio notarial, ou pela ARPEN, a gente sempre procura fazer os cursos e a gente nunca deixa de deixar nossos funcionários, nossos prepostos, nossos colaboradores sem essa qualificação extra que as associações mandam para a gente. Então, a ARPEN está sempre ligado a nós. Já fui diretor regional durante uns 4 anos mais ou menos. Aí eles optaram em sempre renovar, né, para não ficar muito pesado para o diretor. Atualmente é o amigo de Guararapes, André, que está como diretor da região. Então a gente está renovando cada 2 anos, cada 4 anos o diretor regional. Então estava sempre ligado nessa ligação com a diretoria da ARPEN. Quando tinha reunião em São Paulo, algumas a gente participou, a maioria das reuniões online a gente participou de todas, e o relacionamento é muito bom mesmo. Quanto ao Sinoreg, é tranquilo, o pessoal muito solícito junto aos cartórios, muito bacana, pessoas muito prestativas com a gente, tirando sempre as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, principalmente em relação à planilha, né, aos pagamentos, mas sempre foi muito bem tranquilo, graças a Deus. Quando da gratuidade, foi no ano de 96, 97, 98 ali, né? Tanto é que meu filho nasceu em 98, eu já não paguei o registro, né? Mas eu estava no tabelionato e eu era uma das pessoas que eu sempre ficava indignado quanto a isso, porque o registro civil nasce as pessoas, é ali que a gente nasce, é ali que começa a nossa trajetória. E deixar essa prestação de serviço tão interessante, tão importante, que é o início da pessoa física, da pessoa natural, eu achei muito terrível o que estava acontecendo com os colegas registradores civis. Tanto é que na nossa cidade, o rapaz teve que sair do centro da cidade, arrumar um lugarzinho mais afastado para economizar no aluguel, para poder pagar as despesas, manter o cartório aberto. Foi muito difícil para eles e a gente solidarizou, né? Tinha muita solidariedade quanto a isso, porque eu vi o sofrimento dos colegas, a indignação, né? Não sendo respeitado no seu trabalho, na sua profissão, mas graças a Deus, graças à atuação desses maravilhosos registradores, que uns já faleceram, outros já estão nativos e outros até já aposentaram, eles já trabalharam muito junto aos órgãos governamentais, junto às Assembleias Legislativas, para que pudesse ser aprovado esse fundo de compensação, que é indispensável para a atividade. Hoje o fundo ele é indispensável mesmo, sempre foi indispensável, né, desde o seu nascimento, mas hoje a gente precisa muito, por conta do aumento das despesas, né? Seja na parte tecnológica, seja na parte de aluguel, enfim, energia. Nós temos um aumento muito grande na despesa e é indispensável para a gente esse valor, porque a gente vira o nosso salário. Eu, particularmente, aqui no nosso cartório, o que a gente faz no atendimento do balcão é para pagar as despesas. E o salário do oficial hoje é a planilha. O salário que ele ganha é o que ele vem da planilha. Se vem 5 é 5, se vem 10 é 10, conforme o tamanho da serventia, né? Se vem 20 é 20. A nossa remuneração vem da planilha do Sinoreg hoje. Então isso foi fundamental para a continuação da atividade. Então temos que agradecer muito a esses trabalhadores. Marlene, que é de Guararapes, nascido em Guararapes, ao Guedes, já falecido, ao Matheus, e ao Odélio e tantos outros que hoje ainda estão na ativa, e a gente agradece muito a eles. Se nós temos hoje como pagar os nossos funcionários, se nós temos hoje uma remuneração, é graças a ele, é o empenho dessas maravilhosas criaturas registradoras civis. Bom, o concurso público, quando ele voltou ao concurso público, lá por meados de 97, 98, se eu não me engano, foi esse ano aí. Eu não me lembro agora de cabeça. Mas o concurso público, quando ele foi recomeçou com o concurso público, que quando veio a lei de 94, ficou suspenso. Aí o Tribunal de Justiça, ele tomou a frente e vamos iniciar os concursos públicos, vamos retomar os concursos públicos, porque estava dependendo de uma lei estadual e essa lei estadual não saía.
E o que aconteceu? O pessoal começou a aposentar, começou a falecer e não tinha mais quase oficial e tabelião nos cartórios. Começou a ficar só designados. E eu acho que o Tribunal de Justiça, no meu modo de ver, percebeu que isso não estava bom, não estava bom. Além de não ter aquela motivação do oficial que está na frente do cartório, né, querer sempre o melhor para o seu usuário, ele percebeu ali, o tribunal, que com o concursado os cartórios iriam melhorar. E ficou bem claro isso. Ficou bem claro, porque quando veio o concurso público, a melhora dos cartórios veio também com a tecnologia, mas a melhora de atendimento, de preocupação com o colaborador, né, de qualificação com o colaborador, veio tudo junto. Porque o concursado ele é muito qualificado, né, ele estudou muito, batalhou muito para passar o concurso, que é um concurso muito difícil aqui no estado de São Paulo. Nos demais estados eu acredito também seja bem puxado, mas aqui no estado de São Paulo é um concurso muito puxado, né? Quase muita gente até equiparando aos concursos de magistratura, para o Ministério Público, por conta da extensão da matéria, por conta da qualificação que o concursado tem que ter, né? O concurseiro tem que ter nessa situação. Então foi muito dinâmico esse trabalho que foi feito pós o concurso público. E a tecnologia veio ajudar. A tecnologia ajudou bastante, porque eu comecei na época da máquina. Eu bati muita máquina, muita procuração, muita escritura na máquina de escrever. Né? Não sei se vocês sabem como, mas os mais antigos sabem. Nós fazíamos uma fita chamada fita copiativa. E essa fita copiativa a gente passava numa gelatina para depois passar no livro a procuração, a escritura. Era muito interessante. E depois veio o computador. Veio o computador facilitando mais ainda, dando mais dinamismo às escrituras, a soltar os documentos com mais agilidades, né? Bem mais agilidade. E mais para frente ainda veio a internet. Com a internet, com a integração dos cartórios, digitalização, CRC, deu um dinamismo incrível. Porque num primeiro momento eu até pensei, nossa, será que vai dar certo de eu emitir uma certidão de outro cartório? Eu vim da máquina de escrever. E aí a hora que começou, que o pessoal, inclusive foi o pessoal do meu concurso, né, que trabalhou bastante, Vendramini, Gustavo, dentre outros, que trabalhou muito nessa implantação da CRC, principalmente o Vendramini. E aí a gente ficou encantado quando começou a emitir certidões de outros estados, de outros municípios. E hoje a gente vê como isso é importante. Às vezes a pessoa está lá, agendado no poupa-tempo, para tirar a segunda via do RG, que precisa de fazer uma viagem. A gente liga no cartório, você não poderia emitir essa certidão com uma brevidade maior, com uma agilidade maior, para que a pessoa possa não desprogramar tudo que está programado? Emissão de novo RG, emissão de passaporte, ou, né, às vezes até a sua viagem. E aí o cartorário falou, não, a gente vai dar uma facilitada aqui, vamos pôr essa certidão como prioridade e vamos emitir para você rapidamente. A gente faz o pedido, ele já manda, imprime aqui e a pessoa resolve o problema dele. Então, não sei como a gente conseguiu viver sem isso. A gente pensa assim, como é que a gente conseguiu viver sem isso? Mas a gente vivia, né? Vivia sem isso. Então a tecnologia, ela é incrível hoje, na atuação dela dentro dos cartórios. Porque todo mundo vê cartório, vê fórum, né? Vê judiciário como o quê? Engessado, vê travado. E não, estamos fazendo adaptação. O próprio hoje, o judiciário já tem os processos digitais. Como facilitou isso? Né? A gente nem sabia onde corria os processos. Hoje você faz a pesquisa, você sabe, tem um processo na comarca tal, tem um processo na outra comarca. Imagina a facilidade, a tecnologia ajudou bastante e o usuário está bem mais satisfeito hoje do que antigamente. A desjudicialização é um mal necessário, né? Se é que a gente pode falar, mas eu acredito que o certo era falar um bem necessário, né? Tira um pouco daqueles processos que sufoca demais o judiciário, pela sua demora, pela sua complexidade, que cabe aí a um magistrado dar a sua sentença final, e aqueles processos que a gente pode resolver dentro do cartório fica bem mais fácil, porque somos também um profissional do direito. Claro que tudo sob a supervisão, sob uma normativa do Poder Judiciário. Ele dando essa possibilidade de nós fazermos isso, fazermos esse trabalho,
praticarmos esse ato jurídico, um negócio jurídico que o judiciário nos propõe a fazer, isso facilita bem a vida do usuário, facilita demais. Você imagina você entrar num processo, deve esperar 2 anos. O inventário, né, por mais que estejam todos de acordo, não tem como sair em 30 dias. No cartório de notas dá para sair. Né? Você fazer um reconhecimento de paternidade, seu filho nasceu lá num estado no Nordeste, no estado do Norte, que é tão distante daqui do estado de São Paulo, mas você faz o reconhecimento de paternidade, digitaliza, assina digitalmente, manda para lá, o cartório faz e manda a certidão pronta. Isso não tem preço, porque quanto que dependeria de dinheiro, de despesa, de trabalho que a pessoa, né, o pai e a mãe teria que dispor para ir até o cartório onde está registrado a criança, para depois fazer o reconhecimento de paternidade e depois voltar para o seu estado, que está hoje residindo, está morando hoje. Essa desjudicialização, essa facilidade que a gente tem hoje dentro do cartório, essa agilidade que a gente pode prestar para o usuário, vem ajudando bastante, não só na renda dos cartorários, que aumentou a renda dos cartorários quanto a isso, como também desafogando o povo judiciário, que está tão sobrecarregado, né? Muitos até, às vezes, via até alguns juízes, alguns desembargadores que a gente tinha amizade, meio receoso com isso, mas será que vai dar certo? Não sei não, tem processo que a gente nós temos que resolver, e a gente tem disso, mas é aqueles processos que pode sair do final, né, da jurisdição final do juiz. São processos de menos complexidade que dá para a gente facilitar a vida das pessoas. Uma história bem bacana que eu conto para todos os meus familiares, amigos, é que ainda a gente tem máquina de escrever aqui no nosso cartório. Algumas coisas eu gosto de fazer na máquina. E, curiosamente, tinha 2 meninos ali, aproximadamente 8, 10 anos, que chegam, né? A maioria das crianças fica olhando a máquina de escrever, dá uma volta, olha e fica olhando. Aí um perto do outro ficou assim indagando: o que será que é isso? O que é isso? Que aparelho é esse? E aí foi interessante que um dos meninos respondeu para o outro amigo: esse aqui é uma impressora à moda antiga. E ele não estava errado. É uma impressora que quem manda não é o computador, é os nossos dedos que trabalhavam. Então eu acho muito, nós demos tanta risada, e eu conto para as pessoas, porque a criança ela teve a percepção de entender que aquilo ali é para imprimir algum documento, é para fazer algum documento, materializar algum documento, vamos falar melhor dizendo assim. E ele deu essa resposta muito bacana e muito espontânea, dizendo que aquela lá era uma impressora antiga. Eu nunca esqueci disso, sempre conto para as pessoas. É muito bacana, é uma história bem bacana que eu acho legal compartilhar. Enquanto a família, graças a Deus, nós tivemos apoio todos, né, de toda a minha família, seja dos meus pais, do meu irmão, do lado da minha esposa. A minha esposa sempre esteve ao meu lado, todos os instantes da minha vida, nas alegrias, nas tristezas, nas dificuldades que a gente passou junto, até quando assumimos o cartório, como eu já falei inicialmente, ela estava aqui do meu lado trabalhando comigo e ainda trabalha comigo até hoje, ajudando, colaborando, atendendo, indo na linha de frente ali para ajudar na resolução dos problemas das pessoas, né? Porque as pessoas precisam do cartorário para resolver os problemas, né? As pessoas vêm atrás da gente perdidas, né? E a gente acaba servindo ali como um início de uma resolução de um problema. Então a família sempre esteve do nosso lado. Meus filhos foram criados no trabalho que eu exerci, eu junto com a minha esposa dentro do cartório. O apoio que eles deram para a gente sempre foi muito grande, né? E fez com que a gente não desanimasse, né? Não desanimasse, porque não conseguimos ter êxito em todos os concursos, né? Tivemos algumas reprovações. E aí nas reprovações a família vai, continua estudando, continua dedicando, continua trabalhando, continua sendo perseverante para que você vai conseguir na hora certa o seu êxito. E eu acho que eu acabei acertando muito bem aqui na escolha de Mirandópolis, porque eu me adaptei fácil, rápido e com toda essa família ao lado. Eu acho que facilita bem
no nosso dia a dia, a gente se sente bem mais seguro. Isso é muito importante, a família na vida da gente. Com certeza não tem como a gente chegar tão longe sem família. Muitos conseguem e a gente aplaude, mas a maioria tem mais dificuldades. Já passou muitos tempos atrás, até outros colegas comentaram nos vídeos que já foi feito por esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo sobre memórias dos cartorárias, né? Memórias dos cartórios, né? Isso é muito interessante. Eu já até comentei com você no início aqui que eu gostei demais desse projeto e tem que parabenizar a Noreg. Teve uma época que a gente chegou muito, às vezes, já ameaçado até de fechar, né? De extinguir principalmente o registro civil, ser anexado ao registro de imóveis, tudo. Mas hoje estamos tão fortalecidos na união que nós estamos, nós, colegas, tão fortalecidos no trabalho, tão fortalecidos na qualidade do atendimento, na agilidade do atendimento, que eu vejo que a gente só tem a crescer. Quando a gente acha que não dá para crescer mais, a gente consegue ganhar mais um trabalho, seja pela desjudicialização, seja algum órgão público, como a Receita Federal transfere alguns trabalhos para a gente fazer, para facilitar a vida do usuário. Por exemplo, nós estamos a 70 quilômetros da Receita Federal. Para certas pessoas é muito mais difícil você ir até lá, deslocar 70 quilômetros para lá resolver um problema e depois voltar, um problema de CPF, uma coisa simples que a gente consegue resolver hoje para o usuário aqui no registro civil. Então isso facilita demais mesmo para as pessoas e com isso fortalece a classe, fortalece a segurança jurídica que a gente dá para as pessoas, né? O trabalho eficaz, principalmente o que o pessoal sente na gente, aquela certeza de que vai dar certo, aquela certeza que eu posso confiar, o rapaz do cartório não vai vacilar comigo. E então essa segurança as pessoas ainda têm junto ao cartório. Então eu vejo ainda que a atividade dá para crescer mais ainda, dá para crescer mais, dá para crescer sim. Tem mais opções aí de serviço que a gente pode prestar mais para frente para a sociedade em geral, se Deus quiser. Eu tenho 52 anos de idade, né? Fiz agora em agosto e nesse mês de novembro de 2025 eu estou fazendo 36 anos de atividade. 18 anos no tabelionato de notas, 18 anos no registro civil. Se for para mim ser lembrado por alguém, pelas pessoas, eu quero ser lembrado como uma pessoa que servia, que prestava um serviço de qualidade. Eu gostaria muito de ser lembrado assim. Aquela pessoa que está sempre ali à disposição do usuário, né? Vamos lá no cartório, porque o oficial vai resolver. Se o oficial não resolver, os seus colaboradores vão resolver o problema da gente. Então eu acho que isso que é importante, a gente deixar esse legado de que é uma pessoa prestativa. Eu acho que isso, sempre procurei passar isso para os meus colaboradores, para os meus clientes em geral e até para a família, enfim, para os meus filhos. Procurei sempre passar, a gente tem que ser prestativo, porque no final de contas a gente presta serviço, então nós temos que ser prestativo. O tempo todo tem que estar sempre à disposição deles, né? Dentro do seu horário ali de atendimento, sempre à vontade para resolver os problemas das pessoas. Cidade pequena como Mirandópolis, as pessoas nos conhecem, né? Às vezes você está no supermercado, você está na sorveteria e a pessoa te vê e fala: posso aproveitar e perguntar um negocinho? E a gente, coisa simples, a gente responde rápido, né? Essa coisa mais complexa, vou precisar de ver o documento, aí você tem que ir no cartório para mim dar uma analisada. Então eu gostaria muito de ser lembrado como uma pessoa prestativa, isso me satisfaz bem. Isso valeu muito a pena, né? O cartório é a nossa vida, né? O cartório é a nossa vida. Como eu falei, comecei com 16 anos e logo me apaixonei pela atividade, E nessa vontade de ser prestativo, nessa vontade de querer resolver os problemas das pessoas, e o cartorário ele é um resolvedor de problemas, a gente acaba se sentindo satisfeito. Acho que eu consegui os objetivos meus, que é trabalhar de forma bem assídua, sem desânimo e principalmente sendo assim envolvido pela sociedade, sendo respeitado pela sociedade como um bom profissional. É isso que vale a pena. As pessoas te verem como uma pessoa
certa, correta, que gosta das coisas certas. E o cartorário ele tem que passar essa segurança, porque senão o usuário vai procurar outra pessoa, outro cartório, ou até os profissionais. A gente tem que passar isso. Então vale a pena por conta disso, pela imagem que a gente procura passar para o usuário. Isso que vale.